Alô, Beiradão. Usa o perfume da boca. Apresentação Roberto Rios. Olá, amigos! Estamos entrando no ar com o nosso podcast Alô Beiradão. Hoje, com o patrocínio de Gito Assessoria e EG Climatização. Olha, estou recebendo um cara aqui super legal, um amigo muito especial, é o Marcelo Amorim, trabalha na Casa Civil, é palestrante, é mentor público e jornalista, é filósofo e outras qualificações. Marcelo, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast Alô Beiradão. Obrigado, Roberto. É um prazer estar aqui com você. Você que tem essa audiência extraordinária. A partir do momento que eu conheci o Furacão de Notícias e conheci também o seu programa, comecei a observar, a participar, a curtir, a interagir. E olha, você está de parabéns. Obrigado, Marcelo. Olha, rapaz, eu estive olhando eu estive vivendo aqui a tua biografia, cara. Uhum. Eu pensei assim, como é que eu vou entrevistar esse cidadão, rapaz? Você é um cara polivalente. Você é muita coisa, assim, né? Você tem vários... O seu currículo é muito grande. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa... Eu sou um cara com 55 anos de idade que nasci na Praça 14, mas... passei a minha infância ali no bairro Santa Terezinha, conhecido como Sapolândia. Sapolândia. Ali ao redor ali do Secom. E eu, então, teve uma coisa muito interessante nesse período em que eu estou lá. A minha mãe muito pobre, claro, a gente todos de família pobre. Sim. A minha casa, para você ter uma ideia, a turma do Beiradão aí sabe disso muito bem. O chão da minha casa era de paxiúba e as paredes da minha casa, a minha mãe havia conseguido caixas, aqueles caixotes de peças lá no Benarroz. Então ela desmontou e foi montando. Então tinha aquelas brechas, era tudo meio indefinido, a parede, sem muita qualidade. Eu confesso para ti que eu não lembro como era o telhado da minha casa. Então eu via aquele rego passar lá perto, eu via meus amigos tendo dificuldade, né, por conta que estava começando as drogas em Manaus, as galeras e tudo, aquela coisa da maconha e tudo, e a polícia correndo atrás deles, e eu não queria nada disso para a minha vida. E aí eu disse, rapaz, eu vou me envolver mais em obedecer a minha mãe e estudar. Para completar, na escola eu queria muito participar da marcha de 7 de setembro. Quando eu fui participar, tinha que comprar uma camiseta branca e a minha mãe não tinha dinheiro. Eu disse, mãe, a senhora me autoriza eu ir com o vizinho, ser ajudante de pedreiro um dia para levantar o recurso? Tá bom. Quando deu 11 horas da manhã, de tanto carregar areia, pedra, essas coisas, eu desmaiei. Ali eu tive a certeza que eu precisava estudar. Eu era muito frouxo para ser ladrão, para ser bandido, para ser marginal, para a polícia correr atrás de mim. Eu era covarde para isso. Eu era muito mole para trabalho pesado e disse, rapaz, eu vou estudar. E foi aí que eu comecei a estudar muito, muito mesmo, e estudar de tudo, e sem saber exatamente o que eu queria fazer. Mas a primeira faculdade que eu fiz foi a faculdade de filosofia, num tempo que era o A, agora é o FAM. E aí, a partir daí, eu fui estudar e comecei, então, a fazer outros cursos. Aí depois eu fiz publicidade, depois eu fiz jornalismo, depois eu fiz teologia, convalidei o curso, que eu já tinha um curso técnico, e o MEC abriu um período. Eu fiz, por exemplo, história, não terminei. Eu morei um tempo em Brasília, comecei cinema, não terminei. Tá entendendo? Eu fiz arqueologia, não terminei. Então, sempre que eu estava em alguma geografia diferente, eu começava alguma faculdade, por mais que eu não terminasse, mas para mim ter o prazer de estar no banco da escola, para mim poder ter o prazer de estar estudando e tudo. E por último, agora eu estou encerrando Direito, porque eu amo também essa coisa do direito romano, de onde surgiu todo o princípio do direito no país. Certamente, né, cara? Você falou uma coisa aí, Marcelo, Sapolândia, né? Eu me lembro que aí, onde eu moro ali, agora não, que já fizeram Prosamin e tal, claro, né?
Mas também tinha Sapolândia. Você falou em Sapolândia aí, eu me lembrei que as casas da Sapolândia realmente é como você falou aí. Eram palafitas, né? Palafitas, às vezes era coberto só com lonas, né? Mas as pessoas precisavam morar ali porque não tinha mesmo para onde ir, cara, né? Depois não, passou o Prosamin e tal, e todo mundo tomou seu rumo, o governo deu casa, deu um jeito nessa situação e melhorou. Então, graças a Deus que você conseguiu. A política de habitação do estado do Amazonas, apesar de ser falha em alguns momentos, ela tem uma trajetória muito bonita, porque já deu em milhares de casas, independente dos governantes que já passaram e do governante atual que está aí, né? Então a gente vê tanto o governo municipal como o governo estadual promovendo construções de apartamentos populares e de casas. E o próprio governo federal também já teve uma participação muito efetiva na habitação no estado do Amazonas. Agora, a questão é que o Amazonas, você recebe pessoas migrando de vários lugares do Brasil, principalmente da região norte e da região nordeste, que são pessoas que vêm de periferias, vêm de região pobre e acreditam que em Manaus podem melhorar de vida. Aqui, de fato, tudo que a gente faz, o cara cresce, o cara prospera, se ele for sério, se ele for trabalhador. A gente vê assim que você falou uma coisa aí que é pura verdade. As pessoas pensam que aqui em Manaus você vai... Pô, a gente vê assim, olha, aqui em Manaus teve uma época que teve muito haitianos, né? Vieram para Manaus, um monte deles, né? Aí tomaram seu rumo, aí veio os venezuelanos também. Manaus é uma cidade que ela é uma mãe. Todo mundo que vem... são bem recebidos, né, na cidade de Manaus. Você sabe que, como jornalista, a gente procura saber das coisas e pesquisar. Próximo da paróquia que eu estava, nós começamos a fazer um trabalho de capelania. O que é capelania? Capelania é um trabalho humanitário, um movimento humanitário que tem no mundo todo, aonde você, independente da sua crença religiosa, você faz o curso de capelania e você vai ajudar a atender as pessoas nesse tempo de aflição. Tanto é que, nesse exato momento, lá nos hospitais aqui de Manaus, tem os capelões que estão lá fazendo visita nos leitos e tal, levando conforto para os familiares e para os doentes. Tem nas escolas, tem em vários lugares a capelania funciona muito bem. Então, nós fomos fazer um trabalho de capelania num galpão que tinha próximo lá da nossa igreja, da nossa paróquia, e lá tinha muitas famílias de haitianos. E eu, conhecendo eles, comecei a conversar com eles para descobrir. Os haitianos não vieram para cá, o haitiano analfabeto, não veio para cá o haitiano que não tinha. O que eles faziam? As famílias deles se reuniam lá, na mesma rua ou da mesma vilarejo, e vendiam as suas casas e todos migravam para uma casa só. Pegavam esse dinheiro e pegavam o camarada mais qualificado da família, aquele que é professor universitário, aquele que era engenheiro, aquele que era agrônomo, e ele então bancavam eles para eles virem para o Brasil, porque eles sabem que o Brasil é uma terra de paz, é uma terra que não tem terremotos, é uma terra abençoada, e eles chegavam pela fronteira, era melhor vir através do Acre, do Amazonas, então ele chegava em Manaus. E aí ele via para cá, ele conseguia emprego e com o dinheiro que eles ganhavam aqui, a nossa moeda sendo mais forte, eles mandavam dinheiro para sustentar suas famílias. Veja a disciplina, veja a condição de pátria, de patriotismo e de amor à família, de unidade à família que esses camaradas têm. É verdade mesmo. Lá na minha rua passa um rapaz vendendo sorvete no carrinho, que é um haitiano. E aí até para perguntar alguma coisa dele, eu parei ele, comprei um picolé dele, fiquei chupando, né? Aí eu perguntei dele, rapaz, curiosidade minha, o que você ganha aqui, tem como tu te manter aqui, tua família? Ele disse para mim que o que ele ganhava de R$1 aqui, lá no Haiti, ele comprava muita coisa. Com a moeda de troca lá, entendeu? R$1 vale muita coisa lá.
Eu te falei, cara, aqui em Manaus você viver com o real. Agora você não vê que é um consegue. cara que ele está dignificando a família dele, tá entendendo? Mesmo ele tendo um curso superior. Ele é garçom, ele é jardineiro, ele é um cara que empurra um carrinho de sorvete. Por quê? Porque ele está principalmente preocupado em primeiro honrar a família e a pátria dele. Foi isso que você falou ainda agora, né? Tá naquele contexto que você falou, de uma pessoa botar tudo numa casa só Certo, e mandar para trabalhar. Então, você falou isso até, eu pensei na situação dele também. Que sabe até se não é também, né? Mas, Marcelo, você trabalha atualmente na Casa Civil, Isso, né? Então, assim, qual é a importância sua na Casa Civil, assim, como uma pessoa que faz parte desse... Eu sou um servidor público da seguinte forma. O governador Wilson Lima, ele é jornalista, e nós, no início da campanha dele, por ser jornalista, por ter um pouco de experiência, de ter trabalhado já em outros lugares, em outros gabinetes, para você ter uma ideia, eu já fui chefe de gabinete de um deputado federal, passei algum tempo em Brasília, outro em Manaus, 16 anos, viajando todo o estado. Esse deputado federal que eu trabalhava muito atuante, fui chefe de gabinete também de outro deputado estadual também muito conhecido, muito dinâmico, com um trabalho belíssimo no Alto Purus, na Assembleia Legislativa do Estado. Fui também chefe de gabinete de um vereador também muito atuante na cidade de Manaus. Então, eu tenho uma gama de experiência. Fui 5 vezes secretário em alguns interiores do estado do Amazonas. Então, essa gama de experiência, esse meu amigo Wilson Lima, sabendo e conhecendo, acabei participando da equipe dele das eleições, quando ninguém acreditava na possibilidade da eleição. Mas a gente gosta de desafios e nós fomos para lá. Muito bem. A partir daí, terminou a campanha, eu voltei para a cidade que eu estava em missão eclesiástica, que era Nova Olinda do Norte, eu e a minha esposa, e depois de 8 meses, fui convidado por ele para me vir trabalhar na Casa Civil, que antes era o IAC, num projeto chamado IAC, que era Unidade de Integração e Articulação para as Comunidades. Né? Entendi. O pessoal do Beiradão entende muito bem disso. Depois, no segundo mandato, com a vinda do Sérgio Litaif para consolidar o nosso trabalho no interior do estado, foi criada a Segov. Então, a Segov, com o Sérgio Litaif na frente, sendo o nosso secretário, o secretário da pasta, foi criada uma metodologia da Secretaria Executiva da Capital, que é o Bernardo Monteiro, e da Secretaria do Interior, né, Executiva do Interior, Secretaria do Interior, que é o Cássio Roberto Espírito Santo, excelente secretário, excelente profissional, homem público assim, que tem uma sensibilidade muito grande, que ama o interior do estado. E aí nós estamos lá, desde o primeiro mandato do Wilson, servindo a população, servindo os cidadãos amazonenses e manauaras, lá ajudando o governador dentro da Segov. Muito legal. Você é de Manaus mesmo? Eu sou manauara, nascido em Manaus, lá do bairro da Praça 14, e depois eu fui para Sapolândia, na realidade. Muito legal isso aí. Muito legal. Você falou que em Beiradão, você é um cara que anda muito na beirada do Rios aí, né? Com esse pessoal aí. Me fale sobre essa história aí. É verdade, ó. Eu como eu lhe falei, eu fui assessor de um deputado federal que andava muito no interior do estado. Ele tem até hoje a prática de visitar todo o interior do estado, todos os municípios, uma vez no primeiro semestre e no segundo semestre de cada ano. No ano eleitoral, ele faz 2 vezes, porque é cada semestre. Então, com isso, eu acabei viajando com ele, indo muito e conhecendo muitas histórias disso. Quando eu vim para o governo do estado, eu fazia as viagens precursoras do governador Wilson Lima, juntamente com alguns colegas, a Casa Militar, a Casa Civil, Cerimonial, nessas equipes. Então, o governador vai visitar, por exemplo, amanhã ele vai estar
em algum município, aí o que acontece? Nós, então, vamos 1, 2 dias antes e a gente, chegando lá, a gente faz um levantamento das necessidades, do que pensa o povo, do que pensa o cidadão, do que quer, e aí a gente repassa, então, para o cerimonial, para a Casa Civil, para que eles possam, então, o governador possa, então, ao estar nesse município, ele possa levar, então, as informações e levar também as propostas resolutivas para esta comunidade ou este povo que está necessitando, né, de uma ou de outra demanda. Então, esse é o trabalho direto que a gente faz. E nesses interiores, nesses lugares, nós vamos conhecendo as pessoas, falando, conhecendo histórias, legal, né? legal, né? Conhecendo como é que o cidadão interiorano vive. Você tem alguma história assim inusitada de umas viagens dessa sua aí? Eu tenho várias, Conte uma. Olha, eu deixo eu te falar uma história. Eu não sei se você lembra do Lupécio Ramos. Chegou a ser presidente da Assembleia Legislativa, chegou a ser deputado federal, e o Lupécio chegou lá em Tefé, reuniu toda a família dele. E nessa família dele, ele disse, olha, eu vou agora para um projeto maior, um projeto na Câmara Federal, eu vou precisar de vocês, porque eu vou precisar da unidade da família, eu vou precisar que vocês me ajudem nas comunidades em Tefé e tudo, porque o número de votos para ser deputado federal é maior, eu preciso consolidar esses votos, e eu preciso de você e tal, e pediu, e aí você me ajuda, e saiu com cada parente dele, né? Você me ajuda, te ajudo, você me ajuda, preciso de você, muito obrigado. Quando ele chegou com o irmão dele, por questão de respeito, que não é o papi, que eu vou deixar aqui sem falar, ele disse, vamos ver, né? Vamos ver, vamos conversar. Ou seja, mesmo ele sendo irmão dele, mesmo ele ajudando, e esses camaradas têm muitos irmãos no interior do estado, né? Você, naquele tempo que os pais faziam 3, 4, 10, 20 filhos, né? Eu conheci um camarada lá em Nova Olinda do Norte chamado Guilherme Onça. Ele tinha 38 filhos. Rapaz. Espalhado. Ele trabalhava em barcos, então ele viajava às comunidades. E eu me lembro que eu estive em uma das comunidades, a comunidade Tumbira, né? Tumbira, no interior bem longínquo de Nova Olinda do Norte, e ele chegou lá, ele conheceu na área indígena ali uma das filhas dele depois de 20 anos. É mesmo, né? Então ele chorou, aquela emoção e tal. Então a gente tem essas histórias aí que a gente vai contando, vai vendo, né, que acontece, né? Marcelo, a nossa equipe aqui fez algumas perguntas. Eu vou te perguntar e você pode responder como você quiser. Se eu souber, né? Trajetória profissional. Se eu não souber, Trajetória profissional sua, né? Marcelo, você possui uma carreira multifacetada, passando por áreas como jornalismo, publicidades, filosofia, capelania e política, né? Qual foi o ponto de virada que o levou a integrar todas essas áreas em um propósito comum? Muito bem. Obrigado por essa pergunta importante. Hoje, por incrível que pareça, eu sou pastor evangélico por vocação. Certo. Como é que é isso? Eu não queria ser pastor. Eu ouvia muitas histórias sobre pastores, que pastor engana, que pastor mente, o que o pessoal pastor diz, né? rouba. Né? Então, eu sempre me preocupei com isso, eu não queria. Eu estava indo à igreja, eu estava ali com a minha família, eu comecei a fazer trabalhos de liderança na comunidade, eu comecei a fazer trabalhos de ensino, porque era a minha especialidade. Eu sou mestre em ciência da educação, né? Eu fiz mestrado nisso. Então, o meu trabalho dentro da comunidade cristã, dentro da igreja, era ensinar, era dar aula em cursos de teologias e tudo. Eu fiz isso na Faculdade Boas Novas, fiz isso em vários seminários e tudo. Então, o que aconteceu?
A partir daí eu fui sentindo cada vez mais que eu fui me envolvendo, eu fui sentindo funilar para mim esse chamado no coração, essa chama no coração de eu poder ir para o trabalho pastoral, ir para o trabalho eclesiástico. Está entendendo? Certo. Então eu peguei todo esse meu propósito de vida, entendeu? E eu trouxe a isso. Por que eu fui fazer direito? Eu fui fazer direito porque quando eu era obreiro lá no interior do estado, eu encontrava muitas famílias, muitas mulheres principalmente, com dificuldades. E eu não tinha como ajudá-las, porque elas precisavam de um advogado. E um advogado no interior, na comunidade, é muito difícil. Então, o que eu fazia? Eu pegava a minha experiência, eu pegava as amizades que eu tinha construído nesses anos todos e linkava o problema dessas pessoas com alguns amigos da área do direito. Mas você imagine como era difícil levar um advogado lá no interior, como era difícil trazer o irmão do beiradão, o irmão do interiorano, o filho da floresta na capital para resolver seu problema. Então eu disse, eu vou fazer isso. Então todas as faculdades que eu acabei fazendo para que de alguma forma pudesse agregar valor na minha vocação e no meu propósito maior. Hoje o meu propósito maior realmente é ensinar, o meu propósito maior é dar palestras, é fazer mentorias espiritual cristã, conectando pessoas que estão falidas, que estão na escassez de vida, de alma, com problemas afetivos, problemas emocionais, e tentar conectar ela com o eterno. Está entendendo? Sim. Por uma vocação. Por uma vocação. E quando a gente faz isso, por incrível que pareça, eu poderia estar ganhando dinheiro ou fazendo dinheiro, porque ninguém ganha dinheiro, fazendo dinheiro em alguma área, como a área empresarial e tudo, mas eu tenho a obrigação. Tem um texto que São Paulo, o apóstolo, fala o seguinte: se eu anuncio o evangelho, eu não posso me gloriar. E ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Então, mesmo ele sendo senador, Paulo foi um senador, mesmo ele sendo um estudioso, mesmo ele sendo um grande letrado da cultura judaica, ele largou tudo isso para ser um missionário, de levar as boas notícias. E ele levou as boas notícias não somente para os judeus, mas levou para todos os gentios. Então, respondendo a tua pergunta, o meu propósito de vida hoje é levar conhecimento cristão, levando pessoas a ter um novo patamar, a gerar um destino que leve paz e prosperidade. Marcelo, como a gente está conversando sobre capelania, então você preside o Conselho Federal de Capelania em Roraima. Roraima, no Amazonas e Roraima. De que forma a capelania tem sido uma ferramenta para promover transformação social e espiritual? Tá. Olha, deixa eu lhe falar. O irmão espírita, o irmão católico, o irmão cristão evangélico, ele é muito preocupado com as obras humanitárias. E a capelania faz isso. Leve esse consolo. Por exemplo, eu tenho aqui uma Bíblia que eu quero até lhe presentear. Opa. Não é uma Bíblia comum, é uma Bíblia de estudo. Está entendendo? Aonde essa Bíblia ela é diferente, por quê? Porque tem um camarada chamado Jimmy Swaggart, um americano muito conhecido, um pastor cristão voltado para a Catedral da Família nos Estados Unidos, aonde ele pegou todos os versículos da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, e cada um dos versículos, das palavras-chave desses versículos, ele trouxe uma explicação. Tá? Deixa eu tentar abrir aqui. Me presta a sua caneta aí. E aí a gente vai falando. Então, o que a gente faz?
Quando a gente chega no hospital, quando a gente chega na penitenciária, porque a gente faz um trabalho muito grande também na penitenciária, Roberto Rios, a gente leva um livro desse aqui para que esse livro possa servir de consolo. Então, por exemplo, o camarada abre a Bíblia, ele pode não entender algum versículo, e aqui está uma passagem onde ele explica para ficar mais fácil. Então, qual é um dos versículos mais importantes do mundo? O versículo mais importante no mundo está no livro de João. João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, de tal grandeza, que Ele amou o mundo de tal forma que Ele deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que venha crer, que nele crê, que acredita nele, não pereça na eternidade, mas tenha a vida eterna. Então, quando o camarada tem um versículo desse, traz um consolo para ele. Quando ele está desanimado, ele está endividado, ele está com escassez na mesa, não tem o pão nosso de cada dia que ele aprende. A oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Está entendendo? Exatamente. Perdoai as nossas ofensas. Né? Então, tudo isso é um trabalho que a capelania faz. A capelania faz no hospital, a capelania faz nas escolas, a capelania faz na penitenciária. E aí eu quero lhe presentear com esse livro, que é o livro sagrado, a santo livro sagrado, a Bíblia, as Escrituras. E a Bíblia é um livro que é o próprio Deus falando. Lá na minha paróquia, na igreja que a gente fala, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente diz assim: vamos abrir as nossas Bíblias, e todo mundo... A gente celebra, porque a gente entende alegra, né, que é o próprio Deus falando. Então a capelania tem esse trabalho sensacional. E aí foi me dada a oportunidade, no Conselho Federal de Capelania, presidida pelo nosso capelão maior, que é o Washington Luiz, que ele nos deu a responsabilidade de a gente levar o trabalho do Conselho tanto para o estado do Amazonas como também para Roraima. Boa, né? Muito legal. E aí nós estamos isso. fazendo esse trabalho aí grandioso, que é o trabalho da capelania. Marcelo, eu te agradeço muito esse presente, cara. Eu fiquei muito feliz. Eu gostaria que o Matheus focasse aqui, Matheus. Tá bom? Aqui, ó. Muito legal, eu te agradeço. Eu quero que depois você autógrafo esse Claro, livro, claro. E eu fiquei muito feliz por esse presente, que era um presente assim, raro. A igreja não é o caminho. Tá entendendo? A igreja não é o caminho, como a política não é o caminho. Tá entendendo? Como as religiões não é o caminho. O próprio Jesus, Filho de Deus encarnado, quando veio à Terra, ele disse: eu que sou o caminho. É em mim que está a verdade. É verdade. Está entendendo? É em mim que está a garantia da vida eterna. Então a gente quebra aí todo o elo de religiosidade. Que não é religião, é Deus. É Jesus, né? Jesus, isso aí, muito legal. Olha, gente, nós estamos falando aqui hoje com esse grande amigo aqui, Marcelo Amorim, né, que está dando uma aula de tudo aqui, de tudo um pouco que a gente vai falar hoje. E falando agora um pouco, mudando, Marcelo, você falando agora em política aí, vamos falar de liderança política. Né? Você já ocupou cargos estratégicos em diversas secretarias municipais e na Casa Civil. Qual foi o maior desafio enfrentado ao implementar políticas públicas nesses contextos? Uma parte da humanidade vive uma crise de integridade. É eu me colocar no meu lugar como um servidor público. Está entendendo? Certo. E como servidor público, eu entender que eu estou aqui para servir a comunidade, para servir a sociedade, para servir o meu irmão interiorano, para servir meu irmão da floresta, para servir o meu irmão do Beiradão. Então, de eu poder entender que eu não sou melhor do que ninguém, que por mais que algumas vezes eu vou trabalhar de paletó e gravata, por mais que alguma vez eu tenho que vestir terno, eu tenho que entender que isso não me dá o direito de eu humilhar alguém. Está entendendo? Certo. Isso não me dá o direito de eu roubar o dinheiro público. Não me dá o direito de eu mentir em benefício próprio. Está entendendo? Certo.
Quantas vezes eu tive oportunidade aonde eu fui pego em blitz, aonde eu tive que fazer algumas coisas, eu chegar em algum setor público e eu tive que ir para a fila, me conter. Por quê? Porque eu tenho que, como cidadão, eu tenho que dar exemplo. Como servidor público, eu tenho que dar mais exemplo ainda. Está entendendo? O próprio Jesus falou o seguinte, ele disse uma vez, olha, aquele que quer ser maior tem que servir o menor. Então, o político, quando ele está no mandato, veja bem, ele não é o deputado estadual, ele não é o deputado federal, senador, governador, prefeito, senador, ele está. E esse mandato foi dado a ele pelo povo. Esse mandato foi dado a ele pela maior moeda da democracia que a gente conhece, que é o voto. O voto, Eu confio em você, Roberto Rios, para você me representar naquela casa legislativa. Eu confio em você, Roberto Rios, para você ser o executor do orçamento público para melhorar minha cidade, para melhorar meu estado, para melhorar minha rua. Então, meu maior desafio é esse. É eu poder continuar sendo um homem público, sendo um servidor público e sendo íntegro. As pessoas não olhar e dizer, você roubou, você enganou, você mentiu, você cometeu um crime. Seja eleitoral, seja político, seja dentro das funções a qual o governador me confiou estar. Porque aonde eu estou, seja no bairro, seja no palácio, seja na comunidade, seja em qualquer secretaria, eu estou representando o governador, porque eu tenho um cargo de confiança. Então eu tenho que honrar aquilo a qual ele me colocou para ser um orientador, para ser um ajudante dele, do governo dele. Muito bom, muito boa resposta, muito legal isso aí, né? Mentoria, política e comunicação estratégica, né? Vamos falar agora do teu livro aí, né, mano? Isso é o que eu faço, né? Por quê? Depois de 35 anos de experiência, você há de convir que eu tenho alguma coisa para ensinar. Com certeza, com certeza. Eu tenho alguma coisa para orientar. Então, tem muitos candidatos. Meu último livro, por exemplo, Seja um Campeão de Voto. O que foi esse meu último livro? É um manual prático de marketing político e de estratégias digitais para prefeitos e vereadores ganharem a eleição em 2024. Então, o que eu faço? A cada nova eleição, eu vou lá e eu atualizo, né? A cada nova eleição eu vou lá e eu atualizo esse meu livro. Por quê? Porque no cenário político brasileiro ele está em constante transformação, né? Então, a cada eleição, os candidatos vão enfrentando desafios que são desafios inéditos. E aí eu vou procurando fazer isso. Então, para você ter uma ideia, esse meu livro aqui começou a primeira edição em 2012, eu estou na 6ª edição especial do Amazonas que eu fiz, e eu fiz 2 impressões, só em 2024, porque vendeu bem. Então aqui eu fui falar sobre entendendo a nova lei eleitoral de 2024, que as leis eleitorais vão mudando. Com certeza, e eu tenho né? especialização em direito eleitoral. Aí vai construindo a sua marca política, estratégia de campanha para prefeitos, estratégia de campanha para vereadores, marketing digital, da teoria e a prática, porque a teoria é uma coisa, agora a prática. Está entendendo? Porque tem pessoas que têm sucesso e tem pessoas que não têm. Porque tem pessoas que investem muito em marketing político e digital nas redes sociais e tem pessoas que não gastam nada e têm um sucesso enorme. Tá entendendo? Engajamento e mobilização, o dia da eleição e depois da eleição, o que é que acontece? E aí eu fiz um capítulo exclusivo sobre os 45 dias de eleição no interior do Amazonas. Porque como eu conheço como funcionam as comunidades, como funciona... O que eu faço aqui em Manaus, na capital, não significa que são as mesmas estratégias que eu vou fazer na comunidade da Costa da Conceição, por exemplo, lá perto de onde você nasceu. Aratuba. Tá entendendo? Não é verdade? É verdade Não mesmo, é a mesma coisa que vai acontecer lá em Vira.
né? Entendeu? E aí tem uma ementa aqui, como criar uma rede de apoio sustentável nas comunidades rurais. Veja que poucas pessoas escreveram sobre isso. E eu coloquei aqui também o calendário eleitoral 2024, que é o guia passo a passo. E aí, 2026, nós vamos ter mais uma edição, a 7ª edição. E vai ter sempre mais edições. Então é um negócio infinito aí, com certeza. Né? Então, quando vai chegando um período eleitoral, as pessoas sempre me convidam e eu vou dando mentoria. Eu tenho alguns clientes, porque eu tenho que sobreviver também. Com certeza, né? Eu tenho que sobreviver também, né? Você sabe que eu vivo do meu salário. Então, o meu salário é público. Você vai lá no site da Transparência, você vai ver quanto é que eu ganho. Aí você olha meu currículo, você olha o que eu já investi em estudando em cursos nacionais, internacionais, rodando o Brasil. Agora mesmo acabei de pagar uma mentoria de R$7.000 com um grande mentor que está me ajudando muito numa das áreas da minha vida. Mas para mim fazer esse investimento, quer dizer, eu tenho que trabalhar muito. Com certeza. Então, como eu falei, você vai no site da Transparência, você sabe quanto é o meu salário. Então, se eu não fizer palestras, orientações de mentorias, eu não consigo ter essas oportunidades que, graças a Deus, eu tenho tido. Só para me entender, Marcelo, esse livro aí, ele ensina como o cara vencer na política. Sim, vencer uma eleição. Uma eleição, né? Ele não é Roberto Rios. É a coisa fatal. Você faz tudo isso que está aqui, você vai vencer. Que aí eu vou estar mentindo. Né? Mas aqui tem características, tem modelo, tem experiências, tem fatos, tem histórias, né? Tem estratégias que vai lhe ajudar a você avançar muito, lhe ajudar a você crescer muito. Porque às vezes o cara diz, eu quero ser candidato, mas ele não sabe nem como começar. Não sabe por onde começar mesmo. Tá entendendo? É o dingo do cara, que é aquela musicazinha que você que não sabe o que é dingo, aquela musicazinha do candidato, às vezes não tem nada a ver com a característica do candidato. Não é verdade? É verdade mesmo. Tá entendendo? Então, muitas vezes, eu conheço um candidato, ele já morreu, por respeito a ele ter morrido, eu não vou falar. Mas ele foi o seguinte, quando Arthur Vigílio Neto foi prefeito de Manaus no primeiro mandato, eu fazia parte da assessoria dele. Né? No primeiro mandato dele, lá atrás, escute só. E aí não tinha reeleição. Não tinha reeleição. E aí, mas eu me lembro que ele concorreu com um candidato muito forte, que tinha sido deputado federal por vários mandatos, e ele só andava de Pierre Cardin. Marca boa, né? Então, tu precisava ver o sapato dele, tu precisava ver a calça dele, o cinto dele, tu precisava ver a camisa dele. E aí ele ia lá para a periferia. Não existia ainda a região lá da Zona Leste. Não existia a grande circular. Só quando o Arthur ganhou que ele abriu todo aquele estradão lá, ele abriu todo aquilo lá. É verdade mesmo. Então, escute só. Só que quando ele chegava na comunidade, que ele vinha para o carro, tinha um assessor que dava o álcool para ele lavar a mão dele. Uhum. Ele limpava o sapato, então ele trocava de sapato. Né? Tá entendendo? Então, quer dizer, a vida dele, a característica dele, não condizia com o discurso. Totalmente diferente. Tá entendendo? Eu vou lhe falar um outro político. Quando o Arthur Neto termina esse mandato, como eu te falei, não tinha eleição, mas o Fernando Henrique Cardoso havia colocado uma grana, havia passado uma lei no Congresso Nacional para quê? Para que fosse obrigatório investimento de 20% a 25% na educação. Então, na educação era uma pasta que agora ia ter muita grana. Porque em toda a receita do município, 20%, 25% ia ser designado para a educação. Aí o que o Arthur faz? O nosso candidato vai ser o Wilson Duarte Alecrim. Aí vamos tirar ele da saúde. O Wilson Duarte Alecrim era um pesquisador do Hospital Tropical
de Manaus. é mesmo. Então ele andava todo cabeludo, todo barbado, cheio de lama e tal, porque ele era um pesquisador. Então, cadê a equipe? Chamou o Marcelo, chamou outros colegas, chamou o Gabriel, chamou outros amigos, alguns estão no Rio de Janeiro. Nós fomos para lá. O Sidney Leite, que hoje é deputado federal, trabalhava na assessoria com a gente de comunicação. O Gilvan Seixas, que depois foi ser procurador do município, que o filho dele acabou de ser prefeito lá em Barreirinha, também estava lá com a gente. Né, Gilvan Seixas. Então, escute só. Aí nós fomos lá, sentamos o nosso amigo Wilson Duarte Alecrim. Vamos lá, tiramos a barba dele. Ele não deixou mexer no bigode dele. Então, vamos diminuir o bigode dele. Cortamos o cabelo, colocamos uma roupa. Dando um grau nele, né? Então, demos um grau para quê? Para que ele pudesse ser vendido com uma imagem mais elegante, mais próxima do cidadão comum. Está entendendo? Eu tô entendendo. Então é isso que o livro ensina. É isso que é marketing legal. político, isso que é mentoria. Está entendendo? É aquela orientação. Deputado, candidato, o mesmo cara já com mandato, prefeito, não fale isso, não faça isso. Vamos consertar assim. Então é você poder estar consertando crises. Né? Você está sendo pessoas que resolvem crises. É um negócio difícil, né? Resolver uma crise, né, Marcelo? Eu não sei se você sabe, perdão, que antes de ser presidente da República, o Fernando Henrique Cardoso perdeu a eleição em São Paulo. Por quê? Porque ele deu uma palavra. Ele sentou numa cadeira, e ele falou contra Deus, porque ele tinha princípios ateístas. Aí ele matou, porque a população paulistana, como a população brasileira, tem a maior população católica da América Latina, no Brasil. Verdade e uma mesmo. Palavra contraditória errada que ele deu, tirou a eleição dele. Foi um tiro no pé, praticamente, foi né? um tiro no pé. Foi um tiro no pé. Exatamente. Marcelo, tem mais uma pergunta aqui, cara. Eu não sei se você já respondeu, mas eu vou te perguntar aqui, está sobre o teu livro também. Seu livro abrange desde a filosofia até a motivação pessoal. Qual a obra mais desafiou você como escritor e por quê? Eu tenho 8 livros escritos. Essa que é a verdade. Certo. Agora mesmo está saindo meu último livro, está na gráfica, chamado Ecos do Poder. Esse livro, Ecos do Poder, trata de quê? O livro Ecos do Poder trata sobre a influência da economia americana na política brasileira. Porque se você prestar atenção, do Lula, da Dilma, do Itamar e do Michel Temer e do Bolsonaro para cá, a influência política e econômica americana sempre tiveram uma influência direta sobre a nossa economia. A nossa economia. Então eu trago mais ou menos uma articulação, eu trago os intelectuais chamam de panegírico, né? Traz uma visão geral de toda essa política e a influência que teve sobre a nossa nação brasileira. É claro que de forma muito rápida e simples, porque o brasileiro ele não gosta de ler livros muito grandes, a não ser os caras muito técnicos, né? Certo. Então, eles conseguem ler livros de 500 páginas e tal. Eu mesmo estou lendo 3 livros ao mesmo tempo por causa disso, senão você cria um cansaço. Então, alguns outros livros meus são filosóficos, alguns outros livros meus são teológicos. Está entendendo? Então eu fiz um livro sobre Brilhe na Juventude, que é um livro teológico. Eu fiz um outro livro chamado Rumo à Abundância, que eu falo sobre a questão da cultura abundante, da abundância e da prosperidade. Está entendendo? Que se traz não essa aí falsificada, não essa daí que quer falar de dinheiro, porque o que é ser próspero?
Ser próspero é isso que tu tá fazendo, cara. Tu tá aqui nessa bancada, entrevistando um cara como você e tal, e fazendo aquilo que tu ama, que tu gosta. Aonde tu pode dizer, tu é leso, tu é léser, né? Tu é léser. Por quê? Porque é aquilo que você gosta. O que é ser próspero? É você voltar para casa, terminar de comer, entrar numa rede, dormir. Tranquilo. Isso é prosperidade. É verdade. Tá entendendo? Mesmo. É você Com poder certeza. dizer para sua mulher, no olho dela, me perdoa, eu errei. Meu amor, eu te amo. Dizer para os teus filhos, eu não posso te dar agora, mas no outro dia. E prosperidade é isso, é você ter amigos. Amigos. Com certeza. Isso é prosperidade. Pô, muito legal essa conversa contigo aqui, cara. Sinceramente, eu tava preocupado hoje, entendeu? Mas de repente cai tudo de água abaixo. Porque a gente é uma conversa franca, uma conversa legal, um bate-papo muito legal. Olha, tem uma pergunta aqui, motivação e superação, né? Em suas palestras motivacionais, qual é a mensagem central que você busca transmitir para inspirar outras pessoas a alcançarem uma vida extraordinária? Eu acho que a mensagem central é essa, que seguir Jesus é o mais fascinante projeto de vida que uma pessoa pode ter. Com certeza. Sabe por quê? Porque quando Jesus veio à Terra encarnado, ele nos ensinou sobre economia, ele nos ensinou sobre fé, ele nos ensinou sobre arte, ele nos ensinou como respeitar as minorias, respeitar as mulheres, respeitar os enfermos, respeitar os aleijados, Ele ensinou tudo isso. Para te ter uma ideia, as pessoas falam muito, por exemplo, sobre dinheiro. Está entendendo? A Bíblia fala 839 vezes sobre dinheiro, sobre riqueza. Perdão, 1839 vezes sobre dinheiro, sobre riqueza. Só no livro de Mateus, a Bíblia fala 245 vezes. Fala mais do que fé, que fé só fala 79 vezes. Né? Está entendendo? Fala mais de que salvação só fala 240. Então, você vai entendendo e descobrindo que esse Jesus humano, esse Jesus Filho de Deus, ele quis mostrar para nós que o Deus triuno, ele é o Deus da humanidade, que ele é o Deus de todos nós. Então, eu quero motivar as pessoas a entender que, por mais que elas estejam falidas, por mais que elas estejam decepcionadas afetivamente, está entendendo? No amor, está entendendo? Por mais que elas estejam decepcionadas com amigos, por mais que elas estejam sofrendo doenças, enfermidades, essas pessoas, elas podem encher o peito de ar, ter esperança, olhar para frente, porque tem alguém no trono, o Criador, para ajudá-las, para orientá-las, para fortalecê-las. Com certeza. Marcelo, nós estamos quase chegando ao final da nossa podcast. Nós temos aqui 10 minutos ainda para a gente algumas perguntas aqui, tá? Então, tem aqui perspectiva filosófica e teológicas. Né? Então, no livro Tradição, Liberdade e Responsabilidade Humana, você reflete sobre a vida de Judas Iscariotes. Né? Qual é a principal lição que podemos extrair da trajetória de Judas em relação à nossa escolha diária? Pois é, porque as pessoas só olham Judas como traidor. Então eu estou terminando agora mais 2 livros que eu estou fazendo dentro desse perfil de Judas. Então eu já fiz o Judas filosófico, e agora eu estou fazendo o Judas dentro da visão teológica, e estou fazendo o Judas dentro da visão humanitária, está entendendo? Sociológica. Então o que acontece? O que levou Judas a ser o traidor? O que levou Judas a ser traidor e depois se arrepender? O que levou Judas a receber 30 moedas de ouro
em troca da traição. O que levou Judas, por ser uma pessoa que tomava conta das finanças, porque eu não sei se você sabe, Judas tinha um conhecimento de economia. E Judas, tanto é que o Judas era o tesoureiro do movimento missionário de Jesus na terra. Então, Judas era o responsável pela distribuição das riquezas e das doações que eram trazidas para o ministério do Filho de Deus para as pessoas. Então, o que levou ele, que estava tão próximo de Deus, do Filho de Deus, tão próximo de Jesus, a fazer isso? Então, filosoficamente, nós temos que pensar que o homem hoje ele vive uma crise existencial. E essa crise existencial é um vazio que não é do tamanho desse, tá entendendo? Desse objeto, que não é do tamanho desse livro. Essa crise existencial que esse homem tem é chamado de um abismo pessoal pelas frustrações que ele tem da vida. Está entendendo? E as frustrações que ele tem na vida, as decepções que eles vão encontrando na vida, vai levando-o para esse abismo a ponto que ele não tem condições de... Ontem eu vi a história de um jovem de 21 anos, que ele chegou a ser um dos líderes de uma das facções em Manaus. Mas por que ele chegou a esse ponto? Se a família dele era uma família de pessoas que viviam muito bem, tinha riqueza, vestia as melhores roupas, tinha a melhor escola, tinha isso. Você está entendendo? Sim. Então nós precisamos nos encontrar nessa questão da crise existencial que tem. Então essa crise existencial que toma conta hoje da humanidade, que toma conta hoje do homem, é que tem levado as pessoas a roubar, a mentir, a enganar, a trair, e isso é difícil. Então eu quero encerrar falando isso, porque o nosso tempo está encerrando, que a moeda mais importante hoje que nós temos é a moeda chamada fé. Com certeza. Está entendendo? Porque se você tem fé, você tem fidelidade. Se você tem fidelidade, a gente volta lá para a integridade, a crise de integridade. Porque se você é fiel ao seu amigo, se você é fiel à sua família, se você é fiel ao seu trabalho, ao seu patrão, se você é fiel à sociedade, se você é fiel às leis, você vai encontrar felicidade. É muito legal. É isso aí. Projetos futuros, né? Marcelo, olhando a última pergunta aqui, já para encerrar o programa mesmo, tá? Marcelo, olhando para o futuro, quais são os próximos projetos que podemos esperar, tanto na área literária quanto na política e nas palestras? Né? Rapaz, eu tenho muito livro para escrever, porque tem muitas coisas na minha cabeça que fico fermentando dia e noite. Tem muitas coisas na minha cabeça que eu fico olhando as coisas. Eu acabei de vir dos Legendários. Os Legendários é um movimento que leva homens a viver honra, está entendendo? A viver humanidade, humildade e viver unidade. Está entendendo? Então, o homem vai se encontrando como pai, vai se encontrando como filho, vai se encontrando como cidadão, vai se encontrando como parente, vai se encontrando como tudo. É o homem se encontrando como marido. E lá nos Legendários, eu fui na montanha. E lá na montanha eu aprendi que eu tinha que melhorar como pai, que eu tinha que melhorar como marido, que eu tinha que melhorar como líder da minha comunidade cristã que eu estou. Está entendendo? Então, o meu projeto é esse, é de melhorar a vida das pessoas. E qual é o meu maior projeto? O meu projeto é criar uma cidade, a cidade para as nações. E aí eu não tenho muito tempo para explicar isso, mas eu tenho um projeto extraordinário para a cidade de Manaus. A minha igreja não é para crentes, a minha igreja não é para pessoas que estão bem na fé, não. A minha igreja é para as pessoas que estão quebradas, estão destruídas. A minha igreja é para pessoas que precisam dar passos de fé. A minha igreja é para a cidade de Manaus. E nessa cidade nós temos um projeto que é um projeto turístico que vai trazer uma integração
uma integração de tudo aquilo que está no livro sagrado, no dia a dia da cidade. Então, esse é meu maior projeto de vida hoje. Meu maior propósito é fazer as pessoas conhecerem o complexo Cidade das Nações, ou Cidade para as Nações. Lá vai ter shopping, lá vai ter biblioteca, lá vai ter museu, lá vai ter o espaço religioso, cultural, lá vai ter tudo. E nós estamos construindo esse projeto para a cidade de Manaus. Então, vai ser benefício para a prefeitura, vai ser benefício para o governo do estado, vai ser benefício para a humanidade. Certo, muito bom, muito bom. Diga suas redes sociais, onde as pessoas podem encontrar os seus trabalhos aí. Uhum. Olha, a minha rede social é Marcelo com dois L's, Marcelo com dois L, Marcelo Amorim, né, que é o meu Instagram. Eu tenho o meu site, que é marceloamorim.pro, né, que lá tem meus cursos de treinamento. Ele está em reforma o site, mas você ainda encontra algumas coisas, que é um curso. Eu estou lançando um grande curso, um grande treinamento de masculinidade, de hombridade, de machataria, aonde a gente quer ensinar as pessoas a ser macho, ser homem de verdade, porque até essa característica, nessa grande crise existencial, os homens estão perdendo. Hoje o homem não pode ver uma barata. Hoje o homem não pode ouvir um grito. Hoje o homem, cara, tem muito que mudar os homens de hoje. Tá entendendo? Entendi. Os homens de hoje. Homem de hoje não trabalha. Homem de hoje não quer carregar peso. Homem de hoje quer só as coisas fáceis. Entendeu? Por isso que nós estamos perdendo espaço para as mulheres. Por isso nós estamos perdendo espaço para os femininos, para o feminismo. Está entendendo? Hoje tu anda em qualquer bar, em qualquer lugar, tem 4, 5 mulheres independentes, bebendo, cuidando da vida delas. Hoje não tem mais aquele homem galanteador, aquele homem cavaleiro que pagava a bebida, que pagava o jantar aqui e tal, que abria as portas para a mulher, e nós estamos fazendo esse projeto. Então, é Marcelo Amorim. Eu quero te agradecer por estar aqui, quero te agradecer. Estou muito feliz e quero te convidar para você ir lá no meu podcast agora. Você está me devendo ir lá no meu podcast. O nome do meu podcast é Olá Mundo! Irei com certeza. Olha, gente, agradeço ao Marcelo Amorim. Chegamos ao final do nosso programa hoje, né, entrevistando esse cara sensacional, né, o Marcelo Amorim. Obrigado, gente. Obrigado pela audiência de todos vocês, tá bom? Então, fique ligado na nossa programação no YouTube e até lá. Abraços. Alô, Beiradão. Usa o perfume da boca. Apresentação Roberto Rios.